Oi, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta, que todo mundo ama e que todo mundo usa, precisa e sente algo, né? Oi, Adri. Vamos dando oi aí, eu vou falando, porque senão eu me perco. Hoje a gente vai falar então sobre prosperidade financeira e ancestralidade. Primeiro, antes da gente falar sobre o que uma coisa tem a ver com a outra, quando eu vou falar sobre dinheiro, prosperidade financeira, eu gosto muito de falar primeiro sobre o que é a energia do dinheiro, porque todo mundo usa, é algo que está na vida de todas as pessoas, é algo que traz para algumas pessoas um peso muito grande ou uma leveza. E isso varia muito, isso depende muito da nossa relação com o dinheiro, principalmente, daquilo que vem da nossa ancestralidade e da gente ter consciência do que é essa energia do dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, ele não é algo que a gente ouvia muito falar, né, dos nossos ancestrais. Quem aí já não ouviu algo a respeito do dinheiro parecido como o dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe as pessoas, todas essas crenças aí a respeito do dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele nada mais é do que uma energia de vida. O dinheiro, ele é uma entidade, ele é um ser. Então, ele também tem uma frequência. Para a gente conseguir entender a relação dele com a nossa ancestralidade, é bom a gente ter essa noção de que o dinheiro, ele é essa energia, ele é essa frequência. Dinheiro, ele faz esse movimento de nos nutrir, de trazer nutrição, de trazer segurança, de trazer oportunidade. Então, conforme a gente vai mudando a forma como a gente enxerga essa energia do dinheiro, mais fácil vai ser a nossa relação com ele e mais fácil vai ser a gente começar a liberar os padrões de repetição negativos em relação à prosperidade financeira que nós carregamos dos nossos ancestrais. E o que o dinheiro tem a ver principalmente com a ancestralidade feminina? Eu falei a recém que o dinheiro é essa energia de nutrição, né, de geração de vida. E a mulher, a nossa ancestralidade feminina, o feminino, tem tudo a ver com isso. Por quê? Assim como o dinheiro tem essa energia de nutrição, o primeiro movimento de nutrição na nossa vida foi com a nossa mãe. Então, a nossa mãe que nos amamentou, a nossa mãe que nos gestou por 9 meses e através do cordão umbilical ela nos amamentou. Então, quando nós temos muitas dificuldades com o dinheiro, no sentido dele chegar para nós, quando ele chega com muita dificuldade, quando ele chega e às vezes eu fico muito assustada com aquilo, eu não consigo lidar com aquilo, quando eu sinto que aquilo é demais para mim, então eu preciso que ele vá embora. Nós temos que olhar para a nossa primeira relação de nutrição. Quem foi a primeira pessoa que nos nutriu? Foi a nossa mãe, a primeira pessoa que nos amamentou. Então, quando nós temos a mãe em nós, essa expressão é uma expressão muito utilizada na constelação, né, na visão sistêmica. O ter a mãe em nós é quando nós nos sentimos preenchidos pela energia materna, quando nós nos sentimos completos, quando a gente consegue tomar a nossa mãe em nós, nós conseguimos ter uma vida muito mais abundante, no sentido do dinheiro chegar para nós, porque é através da mãe que o dinheiro chega, porque essa energia de dinheiro é essa energia de nutrição. Eu me sinto nutrida pela minha mãe, eu recebi a vida dela, está tudo bem para mim sentir que foi aquela pessoa que me nutriu, que me amamentou, eu fui amamentada ou não, como que é para mim essa energia de nutrição? Como que é para mim me nutrir? Porque o dinheiro vem para que a gente se nutra. A gente se nutre através do alimento,
através de conhecimento, através das coisas que a gente compra, né? Da roupa que a gente utiliza, de tudo que a gente vai utilizar quando a gente vai adquirir algo. Então, o dinheiro ele vem para isso, né? Para nos nutrir. E quando a gente consegue ajustar essa energia da mãe, quando a gente consegue ajustar aquilo que a gente sente em relação a ela, aquilo que a gente recebeu dela em primeiro lugar, então a gente vai conseguir fazer o quê? Receber também, conseguir estar aberto para receber essa nutrição, a nutrição da vida através do dinheiro, né? Esse é um ponto muito importante quando nós vamos falar sobre prosperidade financeira. É ponto crucial, porque o que acontece, né? Quando às vezes a gente vai tratar sobre prosperidade financeira em níveis mais profundos e esse nível da relação com a mãe ainda não foi olhado, ainda vão ter muitas dificuldades, ainda vão ter muitos empecilhos, a relação com o dinheiro ela vai ser muito difícil, principalmente. Se a minha relação com a minha mãe ela é uma relação muito difícil, a minha relação com o dinheiro de alguma forma ela vai ser difícil também. Porque vamos fazer a seguinte associação: mãe, energia de nutrição, energia de geração de vida. Dinheiro, energia de nutrição e energia de geração de vida. Porque o dinheiro vem exatamente para isso, ele vem para nos nutrir e ele vem para que a gente consiga fazer o movimento de ir para a vida, o movimento de ir para a vida, né, com o pai. Mas hoje a gente não vai falar disso, nós vamos falar apenas da energia feminina em relação à prosperidade, tá? E a nossa ancestralidade feminina. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ajustar essas questões, quando a gente começa a ajustar a minha relação com a mãe, aquilo que eu penso e sinto a respeito do dinheiro, eu vou começar a olhar em mais profundidade para outras questões também. Porque o que acontece? Às vezes a gente ajustou, né? Tá tudo bem com a minha mãe, o dinheiro vem para mim, só que às vezes eu sinto um monte de coisas estranhas em relação ao dinheiro, né? Eu sinto que eu não mereço, eu sinto que é demais, eu não sei o que fazer com aquilo, eu não sei como prosperar mais, eu tô prosperando e de repente acontece alguma coisa que eu perco tudo, ou eu não consigo prosperar, eu não consigo ir pra frente, eu tenho tudo na minha mão, eu tenho tudo ali, mas eu me sinto travada. O que eu faço, né? Quando isso acontece, às vezes, o que pode estar acontecendo aí? Vamos olhar lá para a ancestralidade. Quanto tempo atrás, até quanto tempo as mulheres eram proibidas de ter o próprio dinheiro? Quantas das nossas ancestrais tiveram as mesmas oportunidades de trabalho, as mesmas oportunidades financeiras que nós temos hoje? Porque há muito tempo, as mulheres, até pouco tempo atrás, na verdade, as mulheres da nossa família, se a gente for olhar, elas não podiam ter a liberdade financeira que nós temos hoje. Então, o pertencimento é aquilo que eu falei na live de ontem, o pertencimento ele nos puxa para trás. Então, quando a gente às vezes está dando passos um pouquinho diferente que os nossos ancestrais deram, se eu estou fazendo algo diferente na minha vida profissional que as minhas ancestrais não fizeram, se eu estou chegando em lugares que eles não chegaram, se eu estou fazendo diferente na questão financeira de uma forma que eles não fizeram, então às vezes o pertencimento, o sistema que ele vai me puxar para trás e vai dizer, peraí, você está indo demais, você está indo além do que os seus ancestrais foram, então você vai ter que voltar para continuar pertencendo ao sistema familiar. Quando isso acontece, a gente vai ter que fazer esse movimento de olhar lá para trás, para a ancestralidade e dizer, peraí, quem que eu estou honrando? Será que eu estou honrando as minhas ancestrais tendo dificuldades na vida financeira? É como se o nosso inconsciente dissesse, se eu for além daqui, eu vou estar desonrando elas. Como que eu vou prosperar mais e ser mais prósperas se elas não foram? Eu passei por isso pouco tempo atrás. Olhando para minha ancestralidade, a maioria das mulheres da minha família sempre tiveram e ainda tem muitas dificuldades com a vida financeira. Sempre trabalharam muito, tudo muito sofrido, tudo com muita dor,
tudo com muito esforço, ou quando elas conseguem chegar a um determinado nível de crescimento financeiro, de prosperar, algo acontece para que elas voltem. Então, olhando lá para trás para minha ancestralidade, por exemplo, eu sempre vou trazer exemplo meu, porque é muito mais fácil para mim. Eu tenho vários exemplos de outros pacientes, mas os meus exemplos são os mais fáceis para trazer para vocês aqui. Então, vamos olhar lá para minha ancestralidade. A minha mãe, por exemplo, né? A minha mãe, ela cursou a escola, enfim, começou a trabalhar muito cedo, começou a trabalhar aos 12 anos de idade, sempre trabalhou muito. Então, eu vim com essa memória sistêmica, né? Esse padrão de que eu tenho que trabalhar muito, tem que ser tudo muito difícil para mim conseguir as coisas. E mesmo trabalhando muito, mesmo sendo tudo muito difícil, ia ser muito difícil eu conseguir e ir além. Eu tive essa crença até pouco tempo atrás, né? Aí, olhando lá para a minha avó também, ela começou a trabalhar muito cedo, ela casou muito cedo, na verdade, ela casou com 15 anos, então, quando ela casou, ela ficou um tempo sem trabalhar, porque o meu avô não permitia que ela trabalhasse. Meu avô falou para ela: mulher minha não trabalha, então você vai ficar em casa cuidando dos filhos. E a minha avó teve 7 filhos, né? E ela só começou a trabalhar alguns anos antes de eu nascer, pelo que a minha mãe me conta, e ela também conta. Quando a vida estava muito difícil, a vida dele sempre foi muito difícil, né? A família da minha mãe sempre foi uma família muito humilde. Então, o que aconteceu? Ela só começou a trabalhar porque não tinha mais o que fazer. Ela realmente precisava para dar conta daquela quantidade de pessoas em casa. Aí ela começou a trabalhar. Mesmo ela trabalhando, o meu avô estava sempre ali, né? Sempre ali. Como assim tu tá trabalhando? Onde é que tu tá indo? Sempre ali, né? Então, ela tinha também um limite por causa das crenças que tinham ali, da relação dela com o meu avô. Então, a minha mãe cresceu com essa conduta da mãe dela, com essa visão sistêmica a respeito de trabalho, com essa visão sistêmica a respeito de dinheiro, e foi mais ou menos isso que ela passou para mim também. Então, eu fui também crescendo com essa mesma visão, porque eu convivi com a minha mãe, eu convivi com a minha avó, morei com ela até os 11 anos de idade, então eu presenciei muito daquilo, das dificuldades com o dinheiro, presenciei muitas questões as mulheres trabalhando muito, trabalhando no pesado, tendo o trabalho, tendo casa, tendo tudo e pouco dinheiro, e sempre falando que dinheiro é difícil, que dinheiro nunca não tem, e cresci ouvindo muito tudo isso, né? Olhando lá para minha bisavó, que vai fazer 100 anos agora em abril, eu adoro contar essa história, mas enfim, olhando lá para minha bisavó, a minha bisavó, ela veio da Alemanha, bebê de colo, com o pai e com a mãe dela, com o irmão e com mais algumas pessoas ali da família. E quando eles vieram de lá, a minha bisavó, ela estudou só até, nem até a 4ª série, eu acho que a madrasta dela tirou ela da escola, e ela também trabalhou muito, né? Ela trabalhou muito. Ela sempre trabalhou. Ela trabalhou até os 30 e poucos anos de idade, depois ela casou, né? Porque pra época ela já estava muito velha, então ela casou. E aí, quando ela casou, ela parou de trabalhar para fora, né? Casou, parou de trabalhar e ela fazia coisas em casa. Então, ela costurava para fora, fazia tricô, fazia doce, fazia várias coisas para complementar a renda e ainda trabalhava na roça, né? No lugar ali onde eles moram até hoje, é um lugar muito grande, dava para plantar. Então, ela trabalhava em casa e fazia coisas para fora. E sempre aquela crença com o dinheiro. Ela é muito pão dura. Então, a minha bisavó, ela tem aquela coisa de acumular. É aquilo, né? Aquilo, e meu Deus, se aquilo for embora. Se aquilo se perder, o que eu vou fazer? Aí, olhando um pouquinho mais para trás, ali para minha ancestralidade feminina, a minha avó, minha bisavó, minha trisavó vieram da Alemanha, né? Então, largaram tudo lá, acho que foi em 1923 que eles vieram, antes da Segunda Guerra, que então com memória já de dificuldade, que tudo era muito difícil, que tinha que trabalhar muito para conseguir as coisas. O pai da minha bisavó, ele era alfaiate, então trabalhou muito, ele
teve 2 filhos, depois casou, teve outros, né? Então sempre foi tudo muito difícil, sempre foi tudo muito sofrido. E essa memória vem de muito tempo atrás, né? E ela vem passando de geração a geração. E toda essa memória vem da minha ancestralidade feminina. Da ancestralidade feminina, o que tem a ver a ancestralidade feminina com dinheiro, né? É a energia feminina que faz esse movimento de geração de vida. E dinheiro é o que eu falei no início da live? Geração de vida. Dinheiro é energia de geração de vida. Então, se a nossa frequência feminina, nossa ancestralidade feminina tem muitas crenças a respeito de dinheiro, eu tenho dificuldades em receber a vida da minha mãe, eu vou ter dificuldade que o dinheiro entre na minha vida. Eu vou ter dificuldade com que ele me nutra. Então, por isso, a importância de nós olharmos para a nossa ancestralidade feminina quando nós vamos tratar prosperidade financeira. Porque é através dessa frequência feminina que a vida acontece, que a vida vem, né? A mulher não é o símbolo da fertilidade? Dinheiro é o quê? Dinheiro é fertilidade. E quando nós vamos falar sobre prosperidade financeira, nós também temos que olhar para a nossa sexualidade. Porque se a nossa sexualidade está travada, a nossa libido não existe e a gente tem um monte de rigidez e um monte de crença na nossa sexualidade, ela não é fluida, as coisas não tem fluidez, tudo trava na nossa sexualidade, nos nossos chakras básicos, o dinheiro também não vai fluir, as coisas também não vão acontecer, as coisas vão estar sempre travadas, porque é através de um ato de sexualidade, né, através de um ato sexual que a vida acontece, que a vida vem, a gente veio através desse ato. Então, se eu também tenho dificuldade com isso, eu também vou ter dificuldade em ter força de geração de vida, que é dinheiro é o quê? Geração de vida. Então, eu vou ter dificuldade em gerar mais movimento de vida para mim. Então, tudo está intimamente relacionado. Não tem mais, acabou o tempo de a gente colocar as coisas em caixinhas. Dinheiro é uma coisa, sexualidade é outra, relacionamento é outra. Não, parou o tempo de a gente dividir tudo. Às vezes é bom a gente tratar das coisas aos poucos, mas uma coisa está intimamente relacionada à outra. Então, por isso, é muito importante a gente fazer esse processo de conexão, reconexão e cura da nossa ancestralidade feminina, porque é daí que vem a força de geração de vida, é daí que vem a energia de fertilidade, é daí que vem a fluidez das nossas emoções. Então, se tudo isso está travado, se tudo isso está difícil, se eu ainda tenho um monte de crença em relação à minha mãe, se eu ainda tenho um monte de julgamento em relação às mulheres da minha família, pode ter certeza, eu vou estar assinando um contratinho lá que diz, você vai repetir padrão. Então, se eu julgo a forma como as minhas ancestrais vivem, se eu julgo a forma como elas se mantêm, se eu julgo a forma como elas ganham dinheiro, se eu julgo elas por elas terem abandonado o projeto de vida delas, estarem num relacionamento, largado tudo, eu vou repetir isso. E eu vou ter dificuldades na minha vida financeira, sim. Então, o que acontece? Às vezes, nós temos tudo para dar certo, né? E a gente não dá. Por quê? Porque estamos em algum processo de julgamento ou presos em alguma repetição de padrão em relação a elas. Porque o que acontece? Já aconteceu comigo isso algumas vezes e eu não tinha, na época, muita consciência disso. Eu tava lá, eu vou dar um exemplo de quando eu comecei a trabalhar com constelação, por exemplo, com constelação. Isso foi há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar com constelação, eu já tinha várias formações, já tinha estudado um monte, já tinha acontecido várias coisas. E eu tinha muita vergonha de que a minha família soubesse, principalmente as mulheres da minha família soubessem, que eu estava trabalhando com isso. Porque o que elas vão dizer? Elas vão me julgar. Elas não vão gostar. E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça e eu estava sempre travando a minha vida. O que eu fiz? Eu criei um Instagram aleatório, não tinha nem o meu nome ali, só tinha um monte de postagem lá, para que ninguém soubesse que era eu. Só que quando as pessoas chegavam na minha sala de atendimento, era eu atendendo. Só que a minha família,
As mulheres da minha família ficaram um tempão sem saber o que eu fazia, sem saber com o que eu trabalhava, porque eu tinha muito medo de que elas soubessem que eu estava prosperando. Tinha muito medo que elas soubessem que eu estava prosperando, porque é como se o meu inconsciente, o meu emocional dissesse: eu não posso, vocês não podem saber que eu estou bem. Vocês não podem saber que eu estou muito bem na minha vida. Porque como eu vou estar bem se vocês não estão? Como que eu vou chegar lá na casa da minha avó, onde tem todas as minhas tias, os meus primos, contando as histórias da vida deles, eu vendo tudo aquilo que acontece e eu estou bem? Aí eu me sentia culpada. E a culpa, ela nos prende. A culpa é muito uma verdadeira merda. Porque é a culpa que nos prende e nos impede de ir para frente em muitas questões, principalmente no dinheiro. Então, observem também a forma, aquilo que vocês sentem quando o dinheiro chega para vocês. O que vocês sentem quando o dinheiro chega para vocês? Por muito tempo, quando eu recebia, eu achava que aquilo era demais para mim. Então, eu recebia até com pena da pessoa que estava me pagando. Quando eu trabalhava no corporativo, eu trabalhava muito, eu me doava demais, eu trabalhava. E eu tinha muita dificuldade em receber, né? Quando a gente tem muita dificuldade em receber, a gente também tem que olhar lá para a ancestralidade feminina. Tá? A dificuldade em receber, eu recebia aquilo e aquilo me assustava, né? Não importava a quantidade que era. Se eu recebia pouco, pouco, né? Reclamava, era pouco. Se eu recebia um pouquinho mais do que as outras pessoas, eu já me sentia culpada. Porque tinha muitas crenças de não merecimento, né? E olhando lá para tudo aquilo que eu ouvia a respeito de trabalho, de dinheiro, é sempre assim mesmo. Ganha pouco. Tá ganhando R$1.200, é o suficiente. Nossa, tá ganhando muito bem. Tem que manter esse trabalho pro resto da sua vida. E eu ficava naquilo. E sempre por dentro me debatendo. Então, às vezes a nossa alma quer crescer, a nossa alma quer ir além, mas o pertencimento, ele nos puxa para trás. Então, o que fazer para que eu prospere mais, para que eu vá para frente, para que eu ganhe mais dinheiro e não me sinta culpada ou presa às minhas ancestrais? Curar a relação com elas é o primeiro passo. Sair da posição de criança, vir para adulta e sair do julgamento em relação a elas, liberação de crenças, todos esses movimentos. E esse é um ponto muito importante. E essa conexão com a ancestralidade feminina, ela nos libera muito, né? Ela faz com que a gente admita, olhe para o nosso sistema familiar e admita tudo que está lá, admita todas as crenças que estão ali. E quando a gente faz isso, a gente tira do oculto, a gente traz para a luz tudo aquilo que estava escondido. E quando a gente traz para a luz tudo aquilo que está escondido e a gente olha para tudo aquilo, a gente ganha força. Quando a gente olha para aquilo que a gente sente, a gente ganha força. Então, olhem para aquilo que vocês sentem quando o dinheiro chega para vocês. Se quando vocês recebem algo, seja dinheiro, seja o pagamento por algo, vocês sentem o quê? Vocês se sentem preenchidos, vocês se sentem completos, vocês sentem que aquilo realmente é o suficiente, vocês sentem que precisaria de mais, o que sente? Isso é um bom filtro para saber se nós já tomamos a vida da nossa mãe ou não, se tá tudo bem a gente se sentir nutrido, se tem crença de escassez, se tem crença de não merecimento. Então, muitas vezes, quando eu recebia, eu pegava o dinheiro assim, né? Dinheiro. Jogava ali do lado e deixava. Às vezes eu não conseguia nem ver o que estava ali. Fatura do cartão de crédito, meu Deus, então. Eu tinha uma dificuldade gigante em olhar para minha fatura do cartão. Me dava medo, muito medo. E eu sou muito organizada. Então eu sempre tentei organizar muito a minha vida financeira. E mesmo fazendo planilha, eu sou a louca das planilhas, né? Então eu tenho planilha para quase tudo. E eu tinha minhas planilhas há um tempo atrás, financeiras ali, só que quando eu precisava sentar na frente do computador e colocar tudo ali, eu anotar, me dava um negócio assim, sabe? Uma ansiedade, não quero ver isso, é demais para mim.
E quando eu vi aquilo, meu Deus, é demais pra mim, eu não posso mexer com isso, eu não posso olhar pra isso, é porque a vida é demais pra mim. E é porque eu ainda estou na minha criança. Porque criança não lida com dinheiro. Criança não sabe lidar com dinheiro. Quem lida com dinheiro é adulto. Então, se eu tenho dificuldade em lidar com a minha vida financeira, se eu tenho dificuldade em receber, se quando eu recebo, pra mim é incrível e maravilhoso, mas aquilo, eu tenho muita dificuldade em gerenciar aquilo, e aquilo se perde, eu não sei pra onde vai, aquilo é demais pra mim, então eu vou ter que olhar se eu acho, se eu sinto que aquilo que eu recebi da minha ancestralidade feminina é demais pra mim. E eu não estou aceitando aquilo, estou rejeitando aquilo. Então tem muitas crenças por trás da forma como a gente lida com o dinheiro, lida com a nossa vida financeira, trata ele, porque assim como eu falei no início da live, quem chegou na metade, quem chegou agora, depois a live vai ficar gravada, assista o que eu falei lá no início sobre a energia do dinheiro, sobre o que é o dinheiro, e se pergunte e comece a perceber, será que eu trato o dinheiro como ele gostaria de ser tratado? Para mim, o dinheiro é como uma pessoa. E eu trato ele como eu gostaria de ser tratado. Por muito tempo não foi assim. Por muito tempo não foi assim. Se dinheiro é geração de vida, por que eu vou tratar a vida com banalidade? Eu trato a vida que eu recebi com banalidade? De qualquer jeito? Uma parte da minha mãe vive em mim. Se a vida que eu recebi, metade veio dela, e eu trato a energia de geração de vida de qualquer jeito, eu tenho muita dificuldade, como que eu trato a parte da minha mãe que vive em mim? Já se deram conta disso? Pois é. Temos muito caminho para andar sempre que a gente fala sobre prosperidade financeira. E a maioria de nós não se dá conta disso. A maioria de nós tem inúmeras crenças que eu só vou conseguir prosperar, só vou conseguir ter dinheiro, só vou conseguir ter uma vida equilibrada ou saudável, uma vida financeira saudável, se eu nascer herdeiro. Se eu nascer filho de empresário e meu pai e minha mãe me derem tudo. Pode nascer filho de empresário, pode ter tudo do pai e da mãe, mas se não sabe lidar com a energia do dinheiro, não adianta ter 2, 3 milhões na conta, porque vai ser uma pessoa pobre da mesma forma. Porque não tem respeito pela energia de vida e isso vai chegar como consequência de outro jeito. Podem apostar, porque eu atendo pessoas de todas as classes sociais. Eu atendo pessoas muito mais humildes que eu atendo pessoas do mesmo nível financeiro que eu atendo pessoas muitíssimo mais prósperas que eu, empresários, pessoas riquíssimas financeiramente, e muitas delas, não todas, mas muitas delas têm muita dificuldade em lidar com dinheiro, muita dificuldade em lidar com a energia de geração de vida. Então não se enganem, prosperidade financeira não é apenas a quantidade de dinheiro que você tem no banco. É a forma como você lida com a energia de geração de vida. Com a vida que chegou pra você. Com a energia feminina que tem aí. Se eu nego meu feminino, se eu nego minha ancestralidade feminina, se você, mulher que tá aí me assistindo, nega os teus ciclos, nega o teu poder de fertilidade, se você bloqueia isso, você bloqueia o dinheiro de entrar na tua vida. Eu bloqueei os meus ciclos por 10 anos. Falei por anos que eu odiava ser mulher. Bloqueei 10 anos os meus ciclos. Não olhava pro meu corpo, não olhava pros meus ciclos. E tinha pavor e muito medo em pensar que o meu corpo foi feito apenas para gerar um filho. O nosso corpo não foi feito apenas para gerar um filho. O nosso poder de geração de vida não é apenas para gerar uma criança. Nós geramos muitas coisas. Nós gestamos, parimos, geramos tudo. A nossa própria vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Principalmente os nossos projetos.
Quem tem dificuldade de colocar os seus projetos em prática, tá ali no mental, tá sempre ali. Eu tenho tudo aqui, eu tenho tudo esquematizado, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro aqui em 2023, tudo certinho, que nem eu fiz ano passado, só que ano passado não consegui ganhar nada, né? Então eu vou largando sempre pro ano que vem, sempre pro ano que vem. Só que se eu não, eu tenho tudo esquematizado aqui, eu economizo um monte, eu tô sempre indo, eu tô sempre fazendo, sempre trabalhando, só que não vai. Até cansa, ó, só que não vai, né? Chega lá na metade do ano já, ai, nem quero mais saber de nada, vou parcelar uma viagem, tô nem aí, ano que vem eu decido, né? Vou jogar na Mega Sena, vou entrar num sorteio, vai que eu ganho dinheiro, né? E eu tô lá, toda emaranhada na minha ancestralidade feminina, com um monte de problema com a minha mãe, julgando um monte as mulheres da minha família, ou não olho para os meus ciclos, prendo os meus ciclos, não quero saber do meu feminino, eu vou continuar sempre no mesmo ciclo repetitivo, na mesma frequência de escassez e não merecimento. Então, por isso, a importância de olhar para a nossa ancestralidade feminina, de olhar para a nossa energia feminina, de olhar, se reconectar com essa força feminina. Porque a ancestralidade feminina, ela nos dá essa nutrição, ela nos dá essa abertura. Tá? E era isso. Quem quiser vir pro Conexão com Ancestralidade Feminina, que começa no dia 7, venha. As aulas vão ficar gravadas, tem acesso por 1 ano. Nós vamos falar sobre tudo isso de forma muito mais profunda, sobre ancestralidade feminina e relacionamento, sobre ancestralidade feminina e prosperidade financeira, ancestralidade feminina e sexualidade, fazer movimento da criança, sair da criança e vir para adulta, né, para mulher adulta. Então, quem quiser, venha, as inscrições estão abertas, o valor é super acessível, é R$250, esse valor ia ser 450, mas por outras questões, eu resolvi fazer um valor um pouquinho mais acessível para mais pessoas poderem participar. Nós vamos ter constelação em cada encontro. Então, no primeiro, a gente vai ter uma meia hora, uns 40 minutos, onde eu vou trazer um monte de informações para vocês, mais aprofundadas sobre cada tema. E aí, depois, nós vamos fazer uma constelação familiar. Tá? Essa constelação familiar, ela vai ser ou um sorteio de alguém que está no grupo, ou dependendo daquilo que o campo do grupo me trouxer, que eu sempre deixo o campo trazer a informação necessária. Quem durante a aula se manifestar e trouxer um tema, né, uma questão bem importante sobre o tema, vai ser constelado, e se não, eu vou fazer uma constelação dentro da hipnose para o grupo todo, tá? Na última aula vai ter uma constelação para o grupo todo, onde nós vamos constelar a nossa criança interior. Então, quem quiser, aproveita, porque esse formato de mentoria sistêmica eu não vou mais fazer. Vai ser a primeira, porque é uma abertura para um projeto novo, lindo, que tá vindo, que provavelmente vai ser lançado lá em abril. Então, essa conexão com a ancestralidade feminina é um presente meu, na verdade, para várias mulheres que me chamaram e que me relataram várias questões a respeito de relacionamento, de sexualidade, de prosperidade. Então, tem a oportunidade de constelar por um valor mega acessível, dá para parcelar em até 12 vezes. Então, se quem quiser mais informações me chama, ou acessa o link da bio lá em Conexão com a Ancestralidade Feminina. É o primeiro link que tem ali na bio. Clica no link da bio, é o primeiro botão, tá? Ou me chama que eu passo as informações bem certinhas e completas. E era isso. Muito obrigada a todo mundo que veio e que ficou aqui comigo. E a live vai ficar salva para quem quiser ver depois. E amanhã a gente vai ter a última live da semana, que é sobre ancestralidade e propósito de vida. Então, quem quiser, já anota aí na agenda e venha. É o mesmo horário. Bom, um beijo e ótima sexta-feira para todo mundo.